Salve, salve, Universo Narrado! Vamos a um papo polêmico aqui, né? Estamos buscando o cancelamento em 2024, o ano tá acabando, ainda tem um prazo, acho que eu consigo chegar lá. Eu vou te apresentar uma linha de argumentação de por que estudar para o Enem, especificamente para o Enem, eventualmente deixa mais burro. Vamos lá. Eu me inspirei aqui, né, nessa conversa com base em algumas perguntas que eu estava recebendo esses dias lá no Instagram, na caixinha de perguntas. Muita gente agora que passou nem perguntando assim, quantas horas você estuda por dia? Quantas horas você acha que deveria se estudar por dia? Quando você acha que deveríamos começar a estudar para o Enem de 2025, né, agora que passou a prova e tal? E eu acho, na real, que a premissa por trás dessas perguntas já está totalmente equivocada. Vamos lá. Qual que é o lance aqui, cara? Eu quero fazer a seguinte analogia. Não sei se você já fez, se você tiver feito, vai fazer muito sentido o que eu te falar aqui. Exame de direção, de autoescola. Se você não fez esse negócio, você troca ideia com seu primo, com seu pai. O lance é o seguinte. Quando você se prepara para fazer o exame de direção, você não aprende a dirigir. Você aprende a fazer o exame de direção. Quando você está entrando no negócio, parece que é a mesma coisa, mas não é. São duas coisas completamente distintas. Aprender a fazer e passar no exame de direção e saber dirigir. Tanto é que você passa no exame de direção e, meu irmão, você vai aprender a dirigir depois, com a carteira na mão. Seu pai vai sentar do seu lado, te ensinar. Porra, eu lembro até hoje, cara, quando eu tinha um carro, eu fui ingênuo também, né? Um camarada meu tinha acabado de passar no exame de direção, ele passou de primeira. Falei, porra, o cara tem a mãe, eu acho que eu passei de terceira, sei lá. Joguei o carro na mão dele, irmão. A gente tava andando no bairro, certo? Na casa dele, devagarzinho, sábado à noite, ninguém. O cara simplesmente, eu tava olhando pra ele e tal, meio tenso, ele tava entrando com o carro dentro da pizzaria. A gente tava indo na pizzaria, ele entrar com o carro e tudo lá dentro. Puxei o freio de mão, tá ligado? Desliguei o carro, falei, tá maluco? O bicho tava lá sem saber o que fazer, desnorteado. Enfim, o fato é, se preparar para fazer o exame de direção e ser aprovado no exame de direção não tem nada a ver com aprender a dirigir. Justamente por quê? Porque existe toda uma mecânica muito mal feita, e esse também é um dos grandes problemas, em que ser aprovado no exame e fazer as coisinhas que tem a ver com o exame é um grande teatro, que vai medir só o quê? A sua capacidade de passar no exame de direção, e não a sua capacidade de dirigir. E aí o meu argumento aqui é o seguinte, o Enem é tipo o exame de direção, sacou? O que ele mede é a sua capacidade de fazer o Enem. Ele não mede exatamente sua capacidade cognitiva, o quão crítico você é, o quanto de repertório, de bagagem intelectual e acadêmica você tem. Ele é só o exame de direção, bicho. Por qual motivo? Vamos lá. Por alguns motivos. E o problema maior aqui, então, só pra você entender, não tá em fazer o Enem, tá em você estudar apenas pro Enem. O Enem, bicho, ele é uma prova que vai testar e vai te provar no cansaço. Primeira coisa, não é uma prova extremamente conteudista, é uma prova em muitos aspectos extremamente mal feita, mal elaborada e muitas vezes rasa e não consegue cobrar com muita destreza certos conteúdos. Esse ano aí mesmo tive uma questão de física anulada que eu zoei, eu falei, cara, um estagiário revisando essa porcaria não deixaria passar o erro, é um erro tão ridículo que mostra o quão fraco e o quão mal feito o processo é. A prova, de modo geral, tem diversas questões que vão medir sua capacidade de continuar lendo sem se perder, né? Ela realmente é um teste de cansaço muito, muito intenso, e é um teste que é muito superficial do ponto de vista de que, olha que bizarro, é uma prova que é exatamente a mesma prova que vai medir a capacidade de um estudante ingressar num curso de medicina, de um estudante ingressar num curso de engenharia e de um estudante ingressar num curso de, sei lá, filosofia. Porra, vamos ser sinceros, quem vai ingressar em filosofia, em medicina, em engenharia, todos têm que ter exatamente as mesmas habilidades em matemática, em biologia, em química, em filosofia? Não, né? Então o simples fato de você ter um exame único que vai servir de métrica principal para possibilitar que esses diferentes indivíduos ingressem na faculdade, por si só já está errado. Porque você vai medir por baixo a capacidade cognitiva nas áreas específicas de cada um deles. É exatamente isso que o Enem faz. E aí, bicho, se você estuda só pro Enem, você está simplesmente se preparando para fazer o exame de direção. Você não está aprendendo a dirigir. E aí você poderia me falar, mas eu não tô nem aí, cara. Eu não quero aprender a dirigir, eu quero é ter a carteira de motorista. Pô, beleza. No primeiro momento, é muito natural você ter esse tipo de pensamento. Só o que importa no mundo real e na vida real é se você sabe dirigir, irmão. Ter a carteira de motorista é só o
pré-requisito. Realmente sem ela você não dirige. Mas o que você precisa mesmo para pegar um carro, dirigir, não matar alguém, não enfiar o carro dentro da pizzaria, é saber dirigir e não ter a carteira de motorista. Tem um monte de gente que tem carteira de motorista e não sabe dirigir. Eu espero que já tenha entendido que eu não estou falando de direção aqui. Tem um monte de idiota com diploma que não faz a menor ideia do que se trata de fato sua área de conhecimento. Não tem de fato profundidade de conteúdo. E aí, bicho, o grande problema, como eu estava dizendo, não é só você fazer o Enem. É você simplesmente estudar para o Enem. Você estudar só para o Enem. E o estudo ser simplesmente um meio para o fim, que é passar no Enem, que é ter a CNH, a carteira de motorista. E aí você acabou não aprendendo a dirigir. E é por isso que essas perguntas do tipo, quando eu devo começar a estudar para o Enem 2005? A premissa já está errada. Porque ela parte da premissa de que estudar é um meio para um fim, que é tirar a carteira de motorista, cara. E aí já tá muito errado, porque eu particularmente, depende. Se você vê o mundo dessa forma, o correto é, estudar é um fardo maldito, pelo qual você deve passar, é uma punição pela qual você tem que passar, para que você consiga ser aprovado no Enem. Cara, se essa é a sua perspectiva, aí realmente no seu lugar eu tinha chutado o balde mesmo, irmão. Eu vou descansar, vou curtir, fazer as paradas que eu gosto, e lá pro meio de janeiro eu vou começar a estudar pro Enem. Agora, se você entende que o estudo, e aí o Feynman tem uma frase muito interessante, né? O Feynman, se você não conhece, foi um dos maiores físicos do século XX, ganhou prêmio Nobel e tudo e tal, e ele fala o seguinte, a física é como fazer sexo. Pode te dar uns resultados práticos, né? Mas não é por isso que a gente faz. Ou seja, cara, a gente não pratica o ato libidinoso só para procriar, ou pelo menos o Feynman assim pensava, né? Tem o fato de que nós vamos procriar e multiplicar aqui na Terra, mas não é exatamente só com essa finalidade que a gente faz o ato. Onde eu tô querendo chegar aqui, cara? Estudar, pra mim, e é isso que a gente quer desenvolver aqui no Universo Narrado, é um estilo de vida, irmão. Estudar é algo que pode ser uma fonte de prazer, de crescimento, de engrandecimento. Eu me moldei, me forjei para me tornar esse indivíduo, de modo que se eu tivesse que fazer o Enem ano que vem, eu já estaria estudando agora. Não talvez exatamente aquela mesma grade curricular para cumprir, mas isso não é uma diversão, cara. O que cai? O que eu acho legal? Eu estaria lendo literatura, eu estaria lendo algumas coisas de filosofia que iriam ampliar meu repertório, sacou? Estudar não é só ficar sentado numa sala de aula vendo um professor falar, cara. Você precisa abrir sua cabeça e entender que o estudo é algo muito mais amplo do que isso. Do mesmo jeito que aprender a dirigir não é só fazer o teatro, que o exame de direção te exige que você faça no dia. Certo? Tá entendendo? Então, provavelmente, cara, se eu fosse fazer o Enem ano que vem, eu estaria começando a estudar agora. Lendo algumas coisas, vendo talvez alguns documentários, fazendo diversas coisas que talvez nem pareçam estudo, mas talvez sejam muito mais estudo do que ficar sentado assistindo um monte de aula para fazer o exame de direção, para marcar o X no lugar certo. Porque no fundo é isso que a maior parte dos sistemas de ensino vai te fazer. Vai te formar para ser um marcador de X no lugar certo. Porque é isso que o exame de direção te exige, marcar um X no lugar certo. Não exige que você saiba dirigir, correto? E aí você tem que tomar muito cuidado, porque senão você se forma um marcador de X no lugar certo, você vai lá, passa no exame de direção, você tem a CNH, mas você continua sendo um idiota. Você não se desenvolveu, você não cresceu, não houve nenhum processo de formação do indivíduo. Houve só o preparo para fazer um exame. E eu acho isso uma perda de tempo do cacete, irmão. Você ficar 1, 2, 3 anos da sua vida se preparando para passar no exame, não teve nenhum crescimento, nenhum engrandecimento na sua pessoa, para além disso, cara, não é possível. E aí, para mim, essa é a grande diferença entre um indivíduo que experimenta um crescimento e um desenvolvimento intelectual e um indivíduo que simplesmente só tem a CNH, certo? Esse cara aqui, esse cara enxerga o estudo não como um meio, mas como um fim. Como eu tava trocando ideia outro dia, porra, bicho, eu recomendo muito que você veja essa live, tá salva no YouTube, vou botar só a thumbnail dela aqui. Foi uma conversa com um aluno nosso, que é o Antônio. Se eu estivesse pensando só no exame de direção, eu ia te dizer, olha que legal, cara, o Antônio, ele é um cara que acertou 3 questões em 15 de física na prova do Enem. No ano seguinte, quando ele estava estudando com a gente, ele acertou 14 de 15, ele quase gabaritou física. Ele acertou 43 questões de 45 em matemática, quase gabaritou matemática. Só que isso não é o que eu vejo mais valor, cara. Isso aí é o exame de direção, certo? Ele falou um negócio lá, e eu realmente recomendo que você acompanhe essa conversa, porque ela foi muito enriquecedora. Ele falou um negócio muito louco, ele falou, cara, a galera confunde, acha que comprar o Universo Narrado é comprar um curso, mas não é, é comprar um estilo de vida. E aí esse cara pegou na veia do que eu tento comunicar há muito tempo. Meu irmão,
O fato de a gente ensinar física e matemática e falar de Enem em vestibular é só uma desculpa. Pra quê? Pra te desenvolver intelectualmente. Essa é a nossa finalidade, para fazer com que você desenvolva gosto pelo estudo, porque como diria Galileu, é impossível ensinar qualquer coisa a um homem. Só é possível ajudá-lo a descobrir a coisa dentro de si. E aí, meu irmão, se você não quiser, certo, aprender a dirigir, não tem cristão que te faça aprender a dirigir. Você vai só aprender a fazer o exame, porque você tá aqui limitado, só consegue enxergar aquilo, irmão. Eu só enxergo a porcaria do exame de direção. Tudo que eu preciso é CNH, mas eu entendo isso, cara. É foda. Eu pensei assim durante muito tempo. Você é quase que moldado a pensar dessa forma. Você não consegue enxergar que o que importa de fato é a habilidade. É saber dirigir e ter a CNH é só um passo necessário para que você possa dirigir, mas não é o mais importante, é só uma burocracia, é só bater o ponto, sacou? É uma burocracia que deve ser cumprida, ter a CNH. Dirigir são outros 500. Tá entendendo o papo aqui? Tá fazendo sentido aqui? E aí, bicho, eu tô dizendo, voltando aqui, né? No fundo, o que me motivou essa conversa foi esse tipo de pergunta. Cara, quantas horas você estuda por dia? Quando é que eu tenho que começar a estudar? Bicho, não tem como você se comparar o crescimento que você vai ter ou que você eventualmente quer ter. Se você é um indivíduo que estuda por obrigação, em que o estudo ele é um fardo, né? Ele é realmente essa punição pela qual você tem que fazer, ele é um meio pro fim. Se você tá focando só na porcaria do exame de direção e ter a CNH, não tem como você se comparar comigo. Pra quem tá me perguntando isso lá no Instagram, por quê? Porque eu sou um cara que estuda por diversão, cara. Sacou? Sábado de tarde, você chega no sábado e fala, nossa, graças a Deus, vou descansar, não vou ter que estudar. Meu prazer é ficar aqui fazendo conta, lendo literatura, lendo Dostoiévski, sacou? E ficar abrindo equações diferenciais aqui no quadro. Isso é uma diversão. Se você se forja pra se tornar uma pessoa que encontra prazer no estudo, o estudo deixa de ser um meio, ele passa a ser a finalidade. Sua finalidade é de fato aprender e se tornar um bom motorista. Passar e ser aprovado no exame de direção é só um detalhe. Se você quiser, vai lá, bicho, na live e assiste a conversa com o Antônio, você vai entender do que eu tô falando. É uma conversa muito enriquecedora, que tem a ver com esse processo de transformação, que no fundo é o nosso objetivo final sempre aqui no Universo Narrado, fazer com que as pessoas passem a enxergar o estudo de um jeito diferente e passem a entender, estudar, construir conhecimento como um estilo de vida. Aí seu foco sempre é se tornar o melhor motorista. Passar no exame de direção é só um detalhezinho, tem que fazer um ajuste aqui, acolá, porque o negócio é meio burocrático, mas beleza. De resto, você tem a capacidade, você tem o domínio, você tem as habilidades. Agora, se você só se prepara para fazer o exame de direção, você nunca vai ser um motorista. Você vai ser só um cara que sabe passar no exame de direção, certo? Você vai ter CNH, você vai ter o papel, você vai ser aprovado, você vai estar lá dentro, mas lá dentro você vai encontrar um monte de problema, porque você não vai ter a capacidade intelectual que talvez seria exigida para chegar onde você gostaria de chegar. Mas ninguém te falou isso. E ninguém te fala. E é por isso que eu tô aqui te falando. Talvez eu tenha ofendido alguns, mas eu tô tranquilo, tô satisfeito, tô de acordo, tô em paz. Se esse for o preço a pagar para abrir um pouco a mente de outros. E aí um comentário importante, tá? Se você vê e quer ver o estudo como um meio de desenvolvimento e crescimento, aí eu tenho que vender meu peixe aqui, que é um peixe bom, inclusive, tá? Vai rolar a assinatura vitalícia do Universo Narrado, onde você vai pagar uma única vez, ter acesso eterno, infinito a todos os nossos cursos. Isso é extremamente raro de acontecer e muito compatível para quem quer enxergar o estudo como um fim e não como um meio. Porque você paga uma vez, você tem acesso para sempre a todos os nossos cursos, as suas atualizações, cursos futuros que forem lançados, você tem acesso sem gastar mais nenhum real. É um investimento isso aí, cara. E investir em conhecimento sempre é o que paga os melhores dividendos. Como a gente colocou até numa camisa que a gente fez aqui pra galera do LF Pro, né? Se você acha conhecimento caro, o preço da ignorância ele é infinitamente maior. Espero que essa conversa aqui tenha aberto um pouquinho a sua cabeça. Me fala aí as suas impressões, o que você pensa, quero saber. E fica ligado, hein? A assinatura vitalícia é um evento raro, não acontece com frequência e é um tipo de assinatura, né? Que é muito compatível com quem quer se desenvolver e enxergar o conhecimento como um fim e não como um meio. O link tem embaixo para você se informar e a gente se encontra numa próxima conversa. Valeu!